Tá bom, gente? Vamos abrir nossas Bíblias em Joel. Eu fiquei levando Joel, porque eu falei, Joel, sabe qual o significado do teu nome? Ontem, brincando, né? Aí eu falei, o significado de Joel é o Senhor é Deus. Isso a Bíblia que fala. Então, Joel, quando você tem uma pessoa chamada Joel, ela tem um significado muito bonito. O Senhor é Deus. Ok? No capítulo 2, versículo de 28 ao 30. Eu gostaria que a igreja toda acompanhasse em relação a isso, porque nós vamos dar uma viajada. A gente vai começar aqui em Joel, a gente vai voltar lá no capítulo 1 de Gênesis, e depois a gente vai entrar em Atos, capítulo 2. Todos aí são batizados com o Espírito Santo. Uma oportunidade muito grande hoje de você ser batizado com o Espírito Santo nesse ano. Quem crê vai ser batizado hoje em nome de Jesus. Eu profetizo, vão ser batizados com o Espírito Santo, porque o que eu tenho para falar não vai faltar mais nada para você ser batizado com o Espírito Santo. Vamos ler. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, e coluna de fumaça. Amém? Só que aqui, mas continua com a Bíblia na mão, que a gente vai falar muita coisa. Mas vou falar muita coisa dentro do tempo que é a Bíblia. Ok? Meus irmãos, vamos fazer um comentário já no versículo 28, que diz: derramarei o meu espírito. Joel prediz em que Deus derramará o seu espírito sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. E no 28 também se diz: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel prevê que um dos principais resultados do derramamento do Espírito Santo será a distribuição de dons espirituais, entre eles o de profetizar. Eu ainda não comecei a pregar, isso é uma introdução que eu estou levando, porque o que tem acontecido hoje nas igrejas, o que tem acontecido nas igrejas é que tem muita criancice nas igrejas hoje. Tem muitas pessoas pensando em uma coisa e muitas das vezes é outra. O diabo também fala em línguas. Então você tem que vigiar. Não é dura a mensagem não começa dura, porque nós temos que se preparar. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que se preparar para o que está acontecendo no mundo de hoje. Gente, está acontecendo tanta coisa, que não falta mais nada acontecer. Hoje vivemos a 70ª semana de Daniel. Para quem não sabe, é a 70, é a última. E ainda tem muita gente brincando de ser crente, falando assim na igreja. Nós temos que prestar atenção nisso, porque pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a 10 segundos, Jesus voltar e você ficar por besteira. Porque você pode enganar a mim, ao pastor, pode enganar a todos. Você só não pode enganar a Deus. E eu gostaria também que vocês olhassem também no início da Bíblia, lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2. Olha só, é sensacional.
uma coisa antiga, que a gente brincando, né? E a terra era sem forma e vazia, e fazia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, no início, já se movia nas faces da terra. É engraçado que você vai viajando na Bíblia e vai conseguindo coisas, você vai descobrindo coisas. Às vezes você não imagina coisas que estão para acontecer. Você às vezes não imagina coisas que já estão acontecendo e nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Jesus está às portas. Ele quer pegar uma igreja, Ele quer levar uma igreja santa, sem mácula. O Deus que nós servimos, Ele é tão grande, é tão maravilhoso, que agora nós vamos ali para Gênesis no capítulo 11. Olha só que coisa. Joel, lá em Joel 2, 28, 30, ele profetizou uma coisa. Eu não estou pregando ainda não, gente. Isso é uma base para vocês verem o que acontece. O fogo vai descer. Capítulo 11, do 1 ao 9. Eu vou adiantando, porque se vocês quiserem seguir, tudo bem. E era toda a terra uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu o quê? Partindo eles do Oriente, acharam o vale da terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolo e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque aos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundia o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face de toda a terra. Meus irmãos, aonde Deus não habita, Deus não permite, Ele dá o jeito dele. Aquele povo era um povo único, tinha uma única linguagem. O que Deus fez com eles? Deus confundiu as línguas. Eu estou falando essas coisas para vocês colocarem em seus corações que aquilo naquela época não foi batismo com o Espírito Santo, não foi. Aquilo ali, Deus foi um castigo de Deus, porque aquele povo não estava sob mais as mãos de Deus. Aquele povo teria que ter um castigo. E Deus confundiu as línguas. O povo não conseguiu ter mais entendimento. Tu imagina nós estamos aqui na igreja, um não entender mais o outro, eu falando uma coisa, você não entendendo, e ninguém entendendo mais.
estão entendendo ainda. Amém? Amém. Vamos entender, gente. Aonde as pessoas acham que não precisam de Deus, não tem entendimento e nem comunhão. Para você ver só, não teve entendimento e nem comunhão. Nós fizemos hoje uma igreja aqui em comunhão, com entendimento, com a boa administração. E uma coisa de Deus. O que não é de Deus não vai acontecer, vai dar ruim. O que eles fizeram naquela época não era de Deus. E deu ruim. Ninguém entendeu mais ninguém. Então teve. E a comunhão? Não tinha mais comunhão. Se separaram. E aí, de repente, isso aí foi um acontecimento que teria que ter sido acontecido. Porque esse mundo enorme hoje, essa distribuição de línguas, de valores, de pessoas totalmente diferentes uma da outra. Então, eu trouxe esses versículos, essas passagens, como uma pequena introdução para me chegar ao que Deus me tocou no meu coração para trazer para essa igreja aqui. Mas antes disso, eu quero fazer um comentário. Sabe o que acontece? Aquele povo era um povo ambicioso, era um povo egoísta. E eles queriam tudo para eles. Hoje, em pleno século XXI, está acontecendo coisas parecidas. Está acontecendo coisas parecidas. Na igreja, nos ministérios aí, está acontecendo. Pessoas fazendo coisas, tanta gente passando fome, igrejas poderosas aí, gastando dinheiro em ouro, em beleza, em riqueza. Nós temos que melhorar a casa de Deus, sim, como melhoramos a nossa casa aqui, porque é importante cultuarmos uma bonita casa. Mas o nosso pastor não deixou ninguém passando fome e necessidade, não. Ao contrário, eu conheço ele ajuda muito. E o que acontece hoje nesse mundo, gente, é o que aconteceu naquela época. O egoísmo, a vontade, o crescimento. Vamos fazer. E acabaram fazendo uma coisa feia, torta. A torta ficou torta. E não chegou no céu, e nunca vai chegar, e nunca chegaria no céu. Porque quem permite chegar é Deus. E Deus não estava no negócio. Vocês estão entendendo o que eu Amém? Amém. Vamos lá. Agora vamos para a palavra de Deus. O texto é Atos 2, do 1 ao 4. No final dessa mensagem vocês vão entender porque eu falei tudo isso. Joel profetizou a confusão que teve lá na passagem da Torre de Babel. E agora a gente vai ir mais fundo, né? Vocês desculpam que eu estou muito nervoso, cara. Ficar aqui não é fácil, não. A gente fica até cego às vezes. Na cegueira e tudo. Só Deus mesmo. A perna está tremendo. E hoje eu estou na responsabilidade de falar sobre algo que eu já vivi. Falar de algo que a gente já viveu e que a gente vive no dia a dia. Deus tem me abençoado de maneira que eu não posso reclamar. Sou vitorioso em nome de Jesus. Estou falando espiritualmente. Financeiramente, só a misericórdia, mas eu, graças a Deus, espiritualmente, Deus tem me dado crescimento. Graças a Deus. Perdi um texto, olha só.
capítulo 2, do versos de 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como aqui de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia e que falassem. Amém? Deus é tremendo. Eu quero ler aqui um texto, vou ler. Não dá para decorar algumas coisas que a gente tira, mas uma coisa interessante. São duas coisas: o verdadeiro falar em línguas e outras línguas, porém falsas. Eu gostaria que a igreja prestasse atenção nessas duas anotações que eu fiz. Falar em outras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa língua que nunca aprendeu. Essas línguas podem ser humanas, atualmente faladas ou desconhecidas da terra. Não é fala exática, como algumas traduções afirmam, pois a Bíblia nunca se refere à expressão vocal exática, estática, para referir-se a falar em outras línguas. Outras línguas, porém falsas. O simples fato de alguém falar em outras línguas ou exercitar outra manifestação sobrenatural não é evidência irrefutável da obra e da presença do Espírito Santo. O ser humano pode imitar as línguas estranhas como fazem demônios. A Bíblia nos adverte e não cremos em todo o Espírito e averiguarmos se nossas experiências espirituais procedem realmente de Deus. Isso aqui é interessante para a gente entrar na nossa palavra, porque você vê só, tem dois tipos de línguas. Muitas vezes você pensa que tem um irmão marchando no poder, ele está marchando na base do campo, mas a gente repreende. Poxa, outro dia vi o pastor aqui em cima, que visão espetacular ele teve. Ele viu uma dessas almas perdida ali, que era coisa do cão, não era coisa de Deus, não. Amém? Eu glorifico pela vida dele, porque realmente ele tem uma visão muito espiritual. Eu quero explicar para a igreja sobre Pentecostes. Pentecostes é a segunda maior festa sagrada no ano judaico. A primeira é Páscoa. Depois vem o Pentecostes. E hoje eu gostaria que essa igreja aqui vivesse um Pentecostes. Amém? Também é chamada festa das colheitas. O dia de Pentecostes simboliza para a igreja o início da colheita de almas para Deus nesse mundo. Pentecostes, que coisa linda! Colheita de almas para esse mundo. O que a gente vive colhendo aí? Vamos colher as almas para essa grande festa. Vai ser a grande festa mesmo, quando Jesus voltar e pegar essa humanidade praticamente toda convertida, porque nós cristãos temos que sempre falar do amor de Deus, para essas pessoas, porque tem muitas pessoas que não estão acreditando que Jesus está prestes para voltar, está às portas aí. Tem muita gente esperando para aceitar Jesus aos 45 minutos do segundo tempo. Vê lá,
que de repente já estamos aquele tempinho a mais, qual é a prorrogação. De repente você está pensando nos 45 e já estamos na prorrogação. E Jesus chega. De repente, hoje, quando terminar esse culto aqui, nós não chegamos em casa. Chegamos na Nova Jerusalém. Amém? No versículo 2 e o 3, diz: um vento impetuoso e línguas repartidas como aqui de fogo. As manifestações externas de um som como de um vento poderoso, impetuoso ou poderoso, e das línguas de fogo demonstram que Deus estava ali presente e ativo de modo poderoso. O fogo talvez simbolize a consagração e a separação dos crentes para Deus, visando a obra de glorificar a Cristo e de testemunhar Ele e essas duas manifestações antecederem ao batismo com o Espírito Santo. Amém. Eu vejo hoje, quando se fala em batismo do Espírito Santo, eu tenho até um testemunho. Irmãos, eu fazia jejum, me esforçava tanto, eu tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Eu procurava o batismo do Espírito Santo. Eu cheguei até a pensar que era uma coisa, uma alegoria que o crente usava, aquele negócio todo. Porque, poxa, acontece com tanta gente e não acontece comigo. Mas, através do conhecimento, a gente vai tendo conhecimento e vai vendo, você vai acreditando. Eu jejuei, eu orei, eu fiz tantas coisas. Aqui na igreja eu dava glória, aleluia. O irmão falou que tinha que falar santo, santo, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu, aleluia o tempo todo, glória a Deus o tempo todo. E nada acontecia. Misericórdia. Nada acontecia. E a gente fica se cobrando. Aí teve um dia, os obreiros aqui, nós marcamos um monte aqui em cima. Mas eu vim despreparado, eu vim assim, do nada. Cheguei e fui o primeiro a chegar para ir ao monte. Liguei o som do carro ali, fiquei escutando até o pessoal chegar. Uma boa, tranquilo. Aí subimos o monte. Eu já tinha esquecido a intenção de ser batizado com o Espírito Santo. Porque eu corria, que eu batalhava. Nesse dia, pastor, eu não. Fui numa boa, fui tranquilo. E nem imaginava, nem lembrava do que poderia acontecer. O que aconteceu, né? Aí chegamos lá em cima, começamos a orar, dando as mãos. Meu irmão, daqui a pouco, o bicho pegou. Quase ficou estranho. Os irmãos me seguravam, parece que eu ia voar assim, irmãos. Aqui embaixo. Glória a Deus. E de repente você está cobrando isso de você, não se estresse não. Porque o teu Pai, o nosso Deus, Ele sabe o momento exato. Aleluia. E quando isso acontecer, você nunca mais vai ser triste. Meus irmãos, é ruim eu ficar triste. É ruim. Tristeza, olha, tribulação a gente passa. E olha, essas responsabilidades aqui, o negócio foi tremendo. Cara, meu Deus, Jesus. Chegou aqui, achou que não deixou a gente entrar na igreja não. Ficou lá fora, esperando expulsar. Amém? Então, no versículo 4, aonde diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí, cheio do Espírito Santo. Olha só o significado. 3 significados eu anotei aqui. O primeiro significado, o início das promessas de Deus. Foi o primeiro significado da promessa de Deus. Você se lembra que lá em Joel 2, 28, 29, ele profetizou. Joel foi escrito 835 anos antes de Cristo.
E ele profetizou esse Pentecostes dos Atos dos Apóstolos. Então, por isso que eu abri a mensagem citando logo Joel 2, capítulo 2, versículo 28 e 29. Para você ver só, o profeta, ele profetizou. E Deus também, gente, está dando nós aqui dom de profetizar. Mas você vai profetizar para o teu irmão coisas verdadeiras. Procura conhecimento, procura saber se é de Deus. Não dá profetada não, profetiza. Porque às vezes você profetiza para alguém, você profetizou errado. Tira a pessoa da presença de Deus, porque quem oferece as coisas a Deus não é você. As bênçãos vêm de Deus, não vêm de você. Não acha que você acha que tem que ser assim, que Deus falou. Procura saber se Deus falou. Glória a Deus, aleluia. Amados, comigo, a gente está louvando sábado lá em São Paulo. Foi sábado, não, domingo. Chegou a irmã, ela sentou no primeiro banco, olhei ela, e Deus me tocou para você ver só a natureza da coisa. Mas muitas das vezes a gente fica com medo de entregar algo para alguém, pensando que é coisa do teu pensamento. E muitas vezes acontece isso, são coisas do teu pensamento. E eu nesse domingo, Deus me tocou no meu coração de entregar algo para a irmã. A irmã chegou com 3 filhos. E eu vou falar para vocês, eu estou arrependido até hoje. Eu não entreguei o que tinha que entregar para a irmã, porque era de Deus. Quando o pastor fez a apresentação, apontou a mulher, tudo que meu coração tinha para falar era realmente aquilo. E depois eu falei, poxa, agora que eu não vou entregar mesmo. O pastor já abriu o leque. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque realmente era de Deus o que eu tinha que entregar para aquela mulher. Aí eu me entristeci. O que aconteceu com a Joyce? Uma irmã ligou para nós, porque ela também se acovardou e não entregou na hora. E a irmã queria vir ao Rio de Janeiro para entregar uma profecia para a Joyce. A Joyce sabia disso, muita coisa na nossa cabeça. Uma pessoa de São Paulo ligar, que nunca te viu, falou, irmã, Deus está me cobrando. Me cobrou domingo a noite toda, me cobrou segunda-feira pela manhã. Eu quando vim, quando ela foi aonde a gente estava hospedado, a gente já tinha viajado. E ela ficou desesperada. Deus continuou cobrando ela. E na quarta-feira ela não consegue falar conosco. Mas essa pessoa queria ir de São Paulo para entregar algo que ela se acovardou. O que existe é verdadeiro. Deus existe. Deus toca o seu coração. Seja fiel a Deus. Seja verdadeiro com Deus, porque Ele sabe quando você é verdadeiro. Pare de ser falso. Seja verdadeiro. Seja um cristão de verdade, com o coração aberto. Porque isso não vai levar a nada. Aparecer porque está entregando profecia, aparecer porque está entregando as coisas para as pessoas. Muitas das vezes vai entregar e não vai acontecer, gente. Mas quando é de Deus, acontece. Deus te deu o dom de cura. Quem cura é a fé da pessoa. A pessoa também tem que ter fé. Não é só você não. Quem quer ser curado aqui tem que ter fé. Quem quer crescer aqui tem que ter fé. Tem que acreditar nesse Deus que serve. Poxa, eu às vezes me entristeço quando alguém fala para mim, poxa, a irmã me entregou algo ali que não tem nada a ver. O irmão entregou algo que não tem nada a ver. Igreja, Deus está falando com nós aqui
já há um bom tempo. E hoje Ele está me usando. Fala que vaso de casa não tem honra. Eu não sou pregador de nome. Eu sou simplesmente um servo de Deus. Não sou pregador. E quando eu falo as coisas, eu falo do coração. Porque eu não preciso falar algo para crescer. Porque eu já sou grande com o Senhor. Como você também é grande com o Senhor. Todos nós somos grandes na presença de Deus. Não tem ninguém diferente. Existem emoções diferentes. Mas somos todos filhos do Criador. Ele que criou o céu e a terra. Lá no capítulo 1, verso 2, o seu espírito já parava pelas águas. O Espírito de Deus já existia. E hoje o Espírito de Deus vai existir em todos os nós aqui. Vocês têm que acreditar. Acreditam no que eu estou falando, porque é verdade. É a palavra pura. É sentimento. É verdade. Deus me incumbiu aqui de falar de uma coisa que pouco eu entendo. E pouco eu entendo por quê? Porque eu não sei o que passa no coração das pessoas. Porque Deus, Ele além do batismo do Espírito Santo, Ele pode estar vários nomes. Procura ver o que tu faz de melhor. Vamos viver uma igreja de milagre, novos milagres acontecendo, o cego chegar aqui e enxergar, o aleijado andar. Poxa, a pessoa com câncer sai daqui curada, vomitar o câncer. Eu, em 8 anos de evangelho, já vi isso acontecendo. Eu aceitei Jesus por isso. Porque o profeta foi verdadeiro comigo. Quando o profeta é verdadeiro, irmãos, muitas coisas boas acontecem. Mas quando o profeta não é verdadeiro, é tristeza para a pessoa. Porque cada um de vocês sabe da vida de vocês. Eu não sei da vida de ninguém. Se eu te entregar algo que está dentro da tua vida, dentro do teu conhecimento, é verdadeiro. Então, esse dom de profetizar é um dom muito importante. Um dom muito importante. Quando você profetizar algo, profetiza algo verdadeiro. Amém? Amém. Segundo, outro significado. Significa que os últimos dias dessa era já começaram. Todos agora se veem ante a decisão de se arrepender e de crer em Cristo. O terceiro significado significa que o Espírito Santo já revelou sua natureza como aquele que anseia e pugna pela salvação de pessoas de todas as nações, e aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo ficarão cheios do mesmo anseio da salvação da raça humana. Todos nós, irmãos em Cristo Jesus, temos o direito de recebermos o batismo do Espírito Santo. E hoje isso aqui vai acontecer. Quem não for batizado com o Espírito Santo, eu profetizo. Se liga que vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão. Porque o Deus que está mandando eu falar isso não é o Deus mentiroso, não. É o Deus verdadeiro. É muito sério o que eu estou falando. Olha, no Pentecoste, nesse Pentecoste, Deus queria união. O que aconteceu lá na Torre de Babel foi bagunça. Mas esse Pentecoste, de Atos dos Apóstolos 2, foi profetizado 835 anos antes de Cristo. E aconteceu no Pentecoste.
esse Pentecostes. Pentecostes era festa, mas o acontecimento daqueles 120 que estavam naquela casa, Deus uniu aqueles 120, aquelas 120 pessoas dentro daquela casa e falaram em línguas, tiveram batido com o Espírito Santo, e foi uma benção. E vai ser uma benção coisa aqui nesse lugar. Nós estamos aqui para aproximadamente 350 pessoas. Lá era 120. E aqui hoje vai acontecer. E você se liga nos dons. Qual é o dom que você gostaria de ter? Vamos crescer a igreja. Vamos usar nossos dons. Tem pessoas aí escondendo os dons. Os dons que Deus deu. Deus te deu para você usar. E Deus às vezes não deu dom nenhum. Pessoas que não têm dom, entregando coisas para as pessoas. Tem que ter dom. O dom é dado por Deus. Não é de qualquer jeito, não. Deus está aqui, gente. O Espírito de Deus está planejando você. Como o Espírito de Deus estava planejando aquelas águas, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era vazia. Terra, vocês não são mais vazios, vocês têm um coração. Abre esse coração para esse Deus vivo. Lê mais a Bíblia, que lê na palavra de Deus, para a gente não ser enganado. Aleluia, Deus. Eu quero concluir essa mensagem. Eu amo lendo muito. Eu leio e vou tirando algumas coisas que eu acho interessantes. Porque eu ainda não tenho cabeça de pregador. Eu ainda não conheço. Esse livro ainda não está todo ele na minha mente. Mas o dia que ele estiver todo na minha mente, eu vou ser bom. Eu sou simplesmente servo de Deus. Estou tentando cumprir uma mensagem aqui muito séria. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Billy Graham. Billy Graham, ao escrever para a revista Decision, disse: a maior necessidade do mundo hoje é a definição de madureza espiritual, que não somente tenham professado sua fé em Cristo, mas que vivam essa fé cada dia. E ele conclui: porque não entregas a tua vida ao Senhor para deixá-lo mudar a direção rumo à maturidade espiritual. Essa é a necessidade do mundo, é a necessidade da tua família, é a tua necessidade pessoal. É mais, ainda é a tua única esperança. Se você tem dúvidas de qualquer coisa em relação a Deus, se você estiver afastado do caminho do Senhor, fica ligado, porque essa noite é especial para você. Para você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, fica ligado, que essa noite não acabou. Vamos ver rápido. Para muitos pentecostais, os dons espirituais são tudo, enquanto que o amor não é mais do que um adereço, uma espécie de enfeite em sua roupa de festas, mas qual não será a surpresa daqueles que no dia do ajuste, de contas final, disserem: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
Senhor, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Olha que Deus fala para nós. Vós que praticam a iniquidade. Vamos fazer as coisas verdadeiras, porque nosso Deus é o Deus de verdade. Quando você ora para alguém ser curado, você ora em nome de Jesus. Quando você pede qualquer coisa por alguém, por um familiar, você pede em nome de Jesus. E essa pessoa tem que estar se preparada, com o coração aberto e com fé, para receber as coisas de Deus. Eu sei que vocês vieram para louvar, mas eu preparei um hino com a minha esposa para ela cantar esse hino. Esse hino é do CD dela, mas o que eu falei aqui, ele vai fazer um complemento. Eu gostaria de entregar esse microfone ao meu pastor e ele me ajudar. Eu acho que ele vai ter muitas coisas. Ele é nosso sacerdote, é o nosso paizão, o nosso pastor. Me entregar. Tem uma rara palavra. Deixa eu dar colocar esse livro. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Verdade. Glória a Deus! Em Atos dos Apóstolos ele cumpriu a promessa, derramando o Espírito Santo de Deus. Quando todos pensaram que era só para aquele momento, Pedro, agora cheio do Espírito Santo, se levanta e diz: irmãos, essa promessa que hoje se cumpriu, Aleluia! também é para os nossos pais, mas também para os nossos filhos, até a quarta geração. Aleluia! Curva a sua cabeça, porque assim como Deus usou o profeta Joel, profetizou e se cumpriu, você também está debaixo desta promessa. Vocês também, vou repetir, você também está debaixo dessa promessa. Deus disse que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. A bênção é para você, para a sua família, para a tua casa. Então louva esse louvor. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus já tomou toda a casa aqui neste lugar, querido. Receba de Deus nessa noite, inunde nesse poder e essa glória. Sentir a tua unção.